Autorizamos o representante a fazer parte da mesa devido a dificuldades físicas do momento. Obrigado, presidente. Saudando o presidente da casa, os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores. Infelizmente, uma cirurgia no pé me impossibilitou de usar a tribuna, mas muito me honra estar na presença de vocês na mesa. E, primeiramente, eu gostaria de falar rapidamente, vereador Cadori, sobre a importância da relação entre médico e paciente, aonde se origina, muitas vezes, até a possibilidade da melhora e da cura do paciente, quando há essa relação. E quando não existe uma boa relação de informação e de amizade entre médico e paciente, a gente, às vezes, né, sofre consequências. Por isso, eu gostaria de agradecer, primeiramente, ao Dr. Everton Panceira e a coordenadora Neura do COR, Centro de Ortopedia do Círculo, meus agradecimentos a esses profissionais, à sua equipe, aonde eu fui tratado e fui bem assistido. Gostaria também, rapidamente, de dar um recado a todos que nos acompanham pela TV Câmara, sobre a campanha do Natal Sem Fome, que é realizado todos os anos, desde 95, coordenado pela Ação Cidadania, que está no seu 27º ano, e que foi fundada esse movimento no Rio de Janeiro pelo sociólogo Heber de Souza, o Betinho, e aqui em Caxias quem lidera desde 95 é a nossa conhecida Ruth Ordovás, e essa campanha irá até o dia 18 de dezembro, e alguns postos de arrecadação, porque a situação é grave, a situação a gente sabe que é grave, então a Ação Cidadania faz a sua parte. Ela não pode ir além, mas está fazendo o que pode dentro do possível, dentro das perspectivas. E aqui os postos de arrecadação começam aqui pela Câmara, na Roque Tintas, 13 de maio, Escola Cultura Inglesa na Coronel Flores, no Sebrae, a House Hamburgueria BR 116, na Salgado Filho, no bairro Salgado Filho, do Bar Ux, em frente à reitoria, a Gildas Estética Animal, na Sarmento Leite, Agrocenter Rações, Fleming Medicina, na Vereador Mário Pesce, e Elis Cabeleireira, na Andrade Neves, e Loja Esquina Boa Viagem, na Avenida Júlio São Pelegrino. E como a companheira Ruth, nessa questão eu faço parte também dessa luta desde 95, segundo ela sempre gosta de lembrar que o povo não sente fome apenas de comida, sente fome também de cultura, de educação, enfim, de políticas públicas. Mas, iniciando o assunto, gostaria de lembrar e destacar que no Brasil há 290 mil fundações e 600 mil ONGs que recebem repasses federais e doações e auxílio de outros países, ultrapassando até 20 bilhões por ano. Então, é um valor considerável que, na verdade, existem algumas fundações e ONGs extintas devido à não prestação de contas, aonde o Ministério Público tem que intervir nessas fundações e nessas ONGs, de tal importância que as verbas são liberadas e muitas vezes as atividades propostas não são realizadas. No caso da FECRIS, Fundação de Estudos Econômicos, Culturais e Históricos do Rio Grande do Sul,
Ela foi criada desde 94, em Novo Hamburgo, tendo como seu fundador o advogado e economista Carlos Schneider. Sendo que nesses 28 anos, ou seja, quase 3 décadas de existência, procurou oferecer ao povo rio-grandense uma série de serviços em várias áreas. Um exemplo são as ações civis públicas na área do jornalismo, projetos culturais, no desenvolvimento sustentável, né, e na educação. Entre esses serviços, na área da ação civil pública, encaminhamos ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, em 2009, com o pedido de liminar contra uma marca de vinho estrangeira. E por questão de ética, como já faz mais de 10 anos, eu não vou mencionar aqui, porque já foi feito já foram retirados do mercado os vinhos o lote de vinhos que estavam identificados com problemas, então não é apenas falar sobre a ação. Então, das análises feitas pelo Laboratório Randon e pela Associação Brasileira de Enologia em Bento Gonçalves, os resultados trouxeram preocupação, na época, quando foram constatados indícios da presença no produto de antifermentativos e teor de cloreto, além de um nível de açúcar além do permitido. Inclusive problemas na rotulagem, que ignorava os critérios para indicação na denominação do produto como tamanho mínimo de caracteres, cujo objetivo era de passar ao consumidor uma fácil, fiel informação. Na área da educação e cultura, a FECRIS desenvolveu em 2004 um projeto para servir como modelo de escola técnica agrária integrada ao ensino médio, abrindo uma porta aos jovens identificados com a agricultura familiar e suas práticas. Com isso, presidente Velocino, procuramos visar expandir um atendimento técnico no setor às milhares de comunidades rurais espalhadas por todo o Brasil, baseado nas questões que envolvem todo o modelo do projeto, aonde está em Brasília para ser apreciado, depois de tantos anos. E além, né, de proporcionar a inserção desses jovens identificados com essas práticas no mercado de trabalho. No modelo de ensino integral, vereador Lucas, devido à matriz curricular que exige para a formação do estudante, além das disciplinas tradicionais do ensino médio, o curso oferece fundamentos no conhecimento topográfico, agroecologia, agrometeorologia, construções e edificações rurais, cooperativismo, culturas energéticas e fibrosas, olericultura, jardinagem, fruticultura, agroindústria, irrigação e drenagem, mecanização agrícola, zootecnia e práticas na agropecuária, que seriam distribuídas ao longo de 3 anos de formação, em turno integral, associadas às disciplinas convencionais do ensino médio. Então, a gente entende que não colocar apenas termos bonitos em programas de governo, em épocas de campanha, e depois não seguir esses critérios dentro dos setores que proporcionam uma visão diferente de mundo, faz a diferença quando a gente leva a sério essas questões, porque a gente entende que é o caminho que todas as fundações e instituições de educação, assim como o poder público, deveriam tomar. E daí tem a questão da excelência, né? A gente luta tanto por excelência na educação, mas quando a gente entra nessa questão de cobrar excelência, muitas vezes o professor é perseguido por cobrar
do aluno, exigir do aluno maior aplicação e concentração dentro do estudo. Nos dias de hoje, infelizmente, a gente vive essa realidade. O sonho da FECRIS seria, na verdade, implementar, claro que com recursos federais, estaduais, no caso aqui estadual, e dos municípios envolvidos, ligados ao projeto, 3 escolas agrárias, 3 escolas técnicas no Rio Grande do Sul, divididas em 3 regiões estratégicas. A região sul, por exemplo, o município de Pelotas, do Vale do Rio Pardo, né, envolve ali o maior município, Santa Cruz, Candelária, e na região da Serra, Caxias do Sul ou Bento Gonçalves. Em 2013, desenvolvemos um projeto, o projeto Filosofia, Cinema e Educação, com a finalidade de levar às escolas do Rio Grande do Sul e Santa Catarina palestras sobre os benefícios que o estudante pode adquirir no desenvolvimento da sua consciência crítica, da imaginação, da criatividade, da percepção, da comunicação e da sensação através do cinema. Ampliando, assim, a cultura e a visão de mundo, quando são estimulados, quando estimulamos a sua curiosidade e, desde então, consequentemente, a pesquisa e a investigação. Na economia, fomos contra, vereador Camilles, o regime de recuperação fiscal imposta pelos últimos 3 governos do Estado, por entendermos que a dívida, vereador D'Ambrosio, que a dívida do Rio Grande do Sul, que o governo do Sul tem com o governo federal, já foi paga há muitos anos. Fatos que, estranhamente, hoje esquecidos, mas que foram manchetes na 0 hora, vereador Felipe. Em 22 de setembro de 98, quando então o governador Brito e o ministro da Economia, Pedro Malan, protagonizaram a notícia de que a dívida do Estado estaria paga. Então, 37 bilhões, não se paga 37 bilhões de 39 e depois volta a ficar se devendo 70 bilhões. É uma incoerência dentro dessa questão que envolve, hoje, a exigência do regime de recuperação fiscal pelo governo federal. E depois, além dessa posição, existe a Lei Candir, que nós não podemos ignorar a Lei Candir, né, dos impostos federais que não foram repassados ao Rio Grande do Sul e que gerariam a dívida, teoricamente. Outra questão que a FECRIS defende veementemente é o Pacto Federativo. Sempre defendemos, desde 2003, referente à devolução dos impostos federais para os estados. Para se ter ideia, o Rio Grande do Sul arrecada entre PIS, PASEP, tudo que o Sul arrecada entre PIS, PASEP, em impostos federais, COFINS, IOF, INSS e outros, contribuição social, inclusive, somente 14,4% retorna ao Estado. E isso não deixou nunca de ser uma luta, vereador Carvalho. Nunca deixou de ser uma luta dos governadores que passaram nos últimos anos, onde, independentemente do pensamento neoliberal, não poderia se esquecer dessa bandeira. No entretenimento e jornalismo, em 2012, a FECRIS obteve concessão do Ministério das Comunicações para fundar a Rádio Aurora, 87.9, em Novo Hamburgo, localizada na rua Chuí 40, número 40, e contamos com uma programação variada, além de estilos musicais, variedades, debates, entrevistas, entretenimento e prestações de serviços à região, a quase toda a região dos Sinos. E ela também pode ser acessada pelo aplicativo e pelo seu site, então, portanto, pode ser ouvida em todo o mundo. Por fim, no meio ambiente,
fomos contra a aprovação do projeto de lei encaminhada pelo governo do Estado, que libera os agrotóxicos, vereador Lucas, no território gaúcho, que são proibidos nos países em que são fabricados. O projeto recebeu, recebeu em junho desse ano, 37 votos favoráveis e 15 contrários. A observação que se faz é que os parlamentares, desses 37 votos favoráveis, apenas 5, 6 se posicionaram na Assembleia, vereador D'Ambrosio e Cadore. E o que se espera num projeto desse âmbito e com essa importância, com essa relevância, é que o mínimo que uma quantidade satisfatória desses 37 votos se posicionassem a respeito e explicassem para a população, vereador Juliano, sobre por que a aprovação. Nós não questionamos, nós respeitamos a posição de todos os parlamentares. Mas eu acho que o mínimo que nós podemos cobrar é que a população também requer, exige e precisa de qual a posição desses parlamentares em determinadas aprovações de determinados projetos de lei, que às vezes, e muitas vezes, aliás, exige uma prestação de contas à população gaúcha, ao povo rio-grandense. Sobre o desmatamento ilegal na Amazônia, assim como outras práticas, é preciso dizer que de agosto de 2020 a setembro de 2021 foi devastada uma área de 13 mil metros quadrados, o equivalente a 8 cidades de São Paulo, vereador. E se espera, e a desculpa e a justificativa seria para implementar o agronegócio, mas e se o desequilíbrio ambiental for tão grande a ponto de que inviabilize a prática agrícola nessa área devastada, porque consequências vão ter daqui a alguns anos, e o desequilíbrio ambiental já é um fato a se questionar desde hoje. Esse desequilíbrio ambiental, as chuvas em demasia, secas. O Brasil vive um período de seca constante, permanente. Sempre teve secas, mas agora a gente está chegando a um patamar de ofensa ao meio ambiente, de agressão ao meio ambiente, que a tendência é piorar cada vez mais, para a agricultura, inclusive. E quem sofre mais, vereador Lucas, presidente, público que nos acompanha, não deixa de ser o pequeno agricultor, vereador Bressan. Não deixa de ser o pequeno agricultor, porque o pequeno agricultor não tem a possibilidade e a capacidade de investimentos para sofrer uma sequência de secas ou inundações onde afetem a safra dessas famílias e, portanto, a gente se preocupa com essas questões também. Então, para concluir, o tempo já estourando o tempo, apenas a gente respeita essas posições, mas apenas a gente não consegue admitir retrocessos em áreas tão relevantes para a sociedade, na saúde, no sistema de educação, na política ambiental. E nós sabemos que a gente vive hoje uma sociedade líquida, onde as pessoas são mais individualistas. Quanto a isso, a gente não pode mudar. Isso, até porque vem a questão da pós-modernidade, onde também entra a questão da pós-verdade. Nós não podemos mudar mais a sociedade. A sociedade chegou num patamar onde eles já entendem que tem que estabelecer esse perfil, viver esse perfil, assumir esse perfil. Mas esperamos que não possamos ser,
negligenciados e subestimados a ponto de não podermos produzir desenvolver o nosso senso crítico, e com isso esperamos colaborar com toda a sociedade, com o poder público e com todas as instituições que fazem parte de todos nós. Obrigado a todos.